Pronto. Começamos, então. Hoje, segunda-feira, semana de feriado, semana curtinha. Nós vamos continuar com o assunto que a gente já estava, né, desenvolvendo sobre interiorização. Semana passada, a gente conversou sobre alguns aspectos que iam ajudar na interiorização. E essa semana eu queria botar cada vez mais em prática isso com vocês, tá? Antes de qualquer coisa, como eu falei, essa é uma semana de feriado. A gente vai ter feriado na quinta, dia 19. A gente teria aula às 11, mas não teremos. Então, essa semana vai ser curtinha também para nós. Vamos ter aula hoje e amanhã. E aí, na outra semana, tudo volta ao normal. Beleza? Então, vamos iniciar a nossa aula com o nosso mantra. Fiquem à vontade para me acompanhar ou apenas ouvir. Unimos as mãos em frente ao peito. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Bom, hoje o que eu quero fazer? Apenas garantir que vocês consigam fazer uma aula de olhos fechados. Eu sei que muita gente ainda não consegue fazer isso, porque às vezes é estranho, principalmente quando a gente está no começo, quando a gente não está muito acostumado a praticar, a gente se sente um pouco inseguro, a gente se sente um pouco, né? Ai, sei lá, tô fazendo alguma coisa errada. Ou algumas pessoas até pensam que eu tô fazendo alguma coisa ridícula. Mas assim, não é sobre isso, tá? Às vezes, sei lá, tem gente que pode até achar ridículo, mas aí não tem nenhuma pessoa, não tem nada a ver com isso. Não tem ninguém te julgando aqui em relação a isso, tá? E outra, vocês que estão fazendo a aula gravada, não que estão fazendo a aula ao vivo. Eu não vou estar vendo vocês, mas isso não quer dizer que vocês não podem fazer a aula de olhos fechados. Vocês possuem uma coisa chamada propriocepção. Você não precisa estar de olhos abertos para saber como está o seu corpo, o que o seu corpo está fazendo. Você não precisa. Eu não preciso olhar para mim mesma para saber que eu estou mexendo a minha mão direita, como ela está, que meu braço está estendido. Eu não preciso disso. Eu consigo perceber tudo isso, tá? Então, vocês conseguem perceber isso. Caso seja necessário, vocês vão abrir os olhos para, sei lá, tirar alguma dúvida de alguma postura que vocês não entenderam a forma como eu conduzi. Isso pode acontecer, tá? Quando a gente tem um grupo maior de pessoas ao vivo, não gravado, que aí não dá para saber, a gente percebe se o comando foi bem feito ou se ele podia ter sido melhor pensado, porque se todo mundo faz e consegue entrar na postura que você está sugerindo, legal. Foi um comando bem legal, bem feito. Agora, se uma pessoa só, dentre, sei lá, 10, não entendeu, talvez ela não tenha entendido de fato. Mas se 5 de 10 não entenderam, ai, talvez você podia ter falado de outra forma, né? Então, talvez vocês não entendam, por qualquer que seja esse motivo. Aí vocês me olham, tá? Aí vocês observam o que eu tô fazendo. Mas, a princípio, não. A princípio, pratiquem de olhos fechados. Vocês vão ver que é uma experiência muito, muito boa. Se você, óbvio, outra questão muito importante, você tem que estar num espaço que você tem segurança de praticar. Primeiro, preferencialmente um espaço que você não vai bater em nada. É difícil, né? Porque às vezes a gente está praticando ali do lado. Eu mesmo tenho pouco espaço aqui. Mas às vezes você está ali no seu quarto, está do lado da cama, do lado do armário, bate, não sei o quê. Então, se for assim, tudo bem.
Mas vá entendendo, vá se entendendo com esse espaço, de preferência um espaço que aí já é um pouco mais difícil, mas que não você não vão ocorrer aí interferências, não vai entrar uma outra pessoa que talvez você possa esbarrar, não vai, sei lá, pisar no cachorro, alguma coisa assim. Às vezes não tem muito, né, o que fazer, mas como a gente também não faz nenhum tipo de movimento muito brusco, nada assim, muito difícil. Quando eu pratico na minha mãe, os gatos ficam tudo em volta de mim, porque isso é uma coisa que eu já reparei. Os animais gostam muito. Eu tenho uma aluna também que tem vários gatos, cachorro, e eles querem ficar em volta dela enquanto ela tá praticando. Mas como é tranquilo, como a gente não faz nenhum movimento brusco, ela não atinge nenhum deles. Nunca tá tudo certo. E outra coisa, não se desesperem. Em algumas posturas vocês podem até pensar, poxa, mas será que eu devia estar fazendo essa postura de olhos fechados? Será que eu não vou me desequilibrar? Sempre que for uma postura de equilíbrio, por exemplo, eu não vou falar para você fazer essa postura de olhos fechados, tá? Às vezes, a gente até trabalha equilíbrio de olhos fechados, mas normalmente quando o professor está presencialmente ali com o aluno. Porque aqui nessa relação do vídeo é muito legal, eu gosto muito, né? De ter essa interação online, a gente consegue se encontrar, horários, locais, enfim. Mas eu não consigo garantir a sua segurança da mesma forma que eu conseguiria presencialmente, né? Às vezes a gente quer testar um equilíbrio de olhos fechados, eu fico na sua frente, eu fico em volta de você, qualquer coisa. Eu consigo te segurar, você consegue segurar em mim, enfim. Mas aqui não, aqui a gente não tem isso. Então, fiquem tranquilos, eu não vou botar vocês aí nesses riscos, tá bom? Peço então que vocês tenham calma, tranquilidade para fazer a aula de olhos fechados. Fiquem tranquilos, vocês não vão se machucar. Se seguirem tudo direitinho, não vão se machucar, tá bom? Vamos lá, então. Hoje a nossa aula começa em pé. Então, você vê aí a melhor maneira de se colocar de pé. Muito bom. Braços ao longo do corpo. Aqui, nesse momento, você pode fechar os seus olhos. Os pés estão paralelos, apontando para frente, mais ou menos aí na largura dos seus quadris. E você pode soltar um pouquinho os joelhos, não deixe eles hiper estendidos agora, não. De olhos fechados, vá sentindo a planta dos pés no chão. Como é que o peso está se distribuindo em cada um dos pés? E se você perceber que está colocando ou o peso muito na ponta, atrás, em um dos lados, você tenta distribuir melhor esse peso na planta dos pés. A gente não quer que exista um ponto do pé que recebe mais carga e um outro que fique praticamente solto. Não. Espalhe o peso por todo o pé. E se observe aí. Perceba como você está aqui agora e vá dizendo a si mesmo que este momento é seu e apenas seu dentro da sua prática. Tudo aquilo que não pertence à sua prática não tem lugar aqui. Se você tem um bom equilíbrio, a gente não vai fazer equilíbrio agora, não se preocupem. Mas se você fica bem de pé, se você não se desequilibra naturalmente, você pode continuar agora com os olhos fechados. Nós vamos fazer o elefantinho.
Então, a gente deixa os braços bem soltos ao longo do corpo e nós vamos girar o tronco de um lado para o outro, com os braços bem soltos. Exatamente. Deixe os braços irem de um lado para o outro e eles encostam no seu corpo. Aos poucos, vá cessando o movimento e parando no meio. E, ainda com os olhos fechados, nós vamos fazer Chakrasana, a roda. Gente, eu digo Chakrasana porque eu aprendi Chakrasana. Mas Chandrasana também serve. Ardha Chandrasana, que seria lua, meia-lua, enfim. Todos os nomes dizem respeito à mesma postura. Então, os braços estão ao longo do corpo. Vamos começar levantando o braço direito lateralmente. Chegou na altura do ombro, vira a palma da mão para cima e continua subindo. Assim que o seu braço alcançar o lado da sua orelha, você quer alcançar o teto, como quem vai tirar uma lâmpada. Chegou no limite de extensão, você vai lateralizar, alongando bem este lado direito, dentro sempre do seu limite confortável. E aí você pode ou relaxar o braço esquerdo, ou então segurar, né, na lateral que está sendo alongada, ou você apoia sua mão lá na cintura. Observe. Retorne devagar. E pare no centro. Olhe para si mesmo. Tente perceber as diferenças entre um lado e o outro. Faremos então um movimento para o outro lado. Então, começamos elevando o braço esquerdo lateralmente. Na altura do ombro, a palma da mão vira para cima e você segue o caminho do braço esquerdo até chegar lá em cima e você quer alcançar o teto com a sua mão esquerda. Alcançou o limite da extensão do braço esquerdo, você vai lateralizar para a direita. Observe o seu limite confortável. E enquanto está nessa postura, você respira bem aonde está sendo alongado, em toda essa lateral esquerda. Retorne devagar, pare no centro. Se observe. A próxima postura que faremos, agora sim, é uma postura de equilíbrio, então vocês podem abrir os olhos, mas não vão olhar para mim, tá? Vocês vão olhar num ponto fixo à sua frente. Não olhar para mim porque eu vou me mexer e aí você pode se desequilibrar. Se você tem dificuldade com equilíbrio, por favor, chegue mais perto de uma parede para que você possa se equilibrar melhor, ou então coloque uma cadeira à sua frente, tá? Você não vai jogar seu peso na cadeira, porque a cadeira vai mexer, você vai apenas se apoiar na cadeira. E o que nós vamos fazer é Shiva Nataraja, Shiva dançarino, e a gente pode fazer por passos, a gente não precisa
já ir direto para a postura completa. Eu vou fazer de lado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem olhar aqui. Shiva Nataraja. É um equilíbrio sobre apenas uma das pernas. Vamos começar nos equilibrando sobre a perna direita. Então, você abre bem os seus dedos, esparrama bem o pé e vai tirando o peso da perna esquerda, deixando todo lá na perna direita. Quando for possível tirar o pé esquerdo do chão, você vai flexionar o seu joelho, levando o pé próximo ao glúteo, lá para trás. Se possível, a sua mão esquerda segura o pé esquerdo. Você pode abrir os braços para se equilibrar. Melhor. E foque o seu olhar num ponto imóvel à sua frente. Se o equilíbrio está bom e está fácil, assim, você vai levar a mão em frente ao corpo, unindo o seu indicador ao seu polegar e vai começar a afastar este pé. Se não, você se mantém aqui, não tem problema algum. Respira com tranquilidade. Se conseguir, você entra no Shiva Dançarina. Pode ser que você ache mais fácil entrar direto no Shiva Dançarina. Mas se você nunca fez essa postura, você não vai achar mais fácil. Então, retornamos. Paramos no centro. Observe-se. Então, vamos fazer do outro lado, nos apoiando apenas sobre a perna esquerda. Primeiro você passa o seu peso, até conseguir soltar o pé. Flexiona o joelho, segura o pé com a mesma mão, do mesmo lado. Pode abrir os braços, pode se apoiar em algum lugar. Se for possível, o pé começa a se afastar do glúteo e você entra em Shiva Nataraja. Legal. É uma postura de equilíbrio bem desafiadora. E retornamos. Existem dias e dias. Tem dias que eu não consigo entrar nessa postura e tem dias que é super natural. Vai de cada um. Agora sim, a gente pode voltar a fechar os olhos e apenas sentir o nosso corpo novamente. Perceba como está agora a distribuição do peso nos seus pés. Veja se algo mudou. A partir daqui, a sequência pode ir sendo feita de olhos fechados. Fiquem tranquilos. Nós vamos fazer agora Padahastasana ou Uttanasana, que é a postura da grande extensão. Então, as mãos vão lá no quadril, na cintura. Você vai flexionando o quadril até chegar no limite, sem flexionar as pernas. Chegou no limite, para frente. Você vai soltar os joelhos e flexionar também as costas. Levando a cabeça e os braços em direção ao chão. Pode relaxar aí. Pode relaxar a cabeça. Exatamente. Exatamente. É muito mais interessante
que você relaxe os joelhos e consiga relaxar as costas, a cabeça e os braços, do que você manter os joelhos muito estendidos e não consiga relaxar o resto. Vamos seguir daqui para Malasana. Então, primeiro escute, depois a gente faz. Malasana é a postura do sapo ou da guirlanda. Você aqui em Malasana, os seus pés vão apontar para fora. Então, as pontas dos pés viram para fora, mantendo o calcanhar onde elas estão. E você vai flexionando cada vez mais os seus joelhos, até que você chegue com o quadril bem próximo do chão, mas sem sentar. Chegou aqui? Avalie. Essa postura, se estiver muito difícil, aí você apoia suas mãos no chão. Se estiver impossível, tá, de ficar aqui, você vai apoiar os glúteos no chão. Se estiver fácil e confortável, você vai unir as suas mãos em frente ao peito e vai usar os cotovelos para empurrar as pernas para fora. Abrindo sempre o peito, sem fechar, sem manter a cabeça para baixo. Não, o peito abre e o queixo está na linha do horizonte. A cada inspiração, você tenta empurrar mais as pernas com os cotovelos e a cada expiração você relaxa esse esforço. Então, finalmente, se senta de verdade no chão, pode cruzar as pernas. Isso, eu ia pedir exatamente isso. Perfeito. Com as pernas cruzadas, apenas observe-se. Agora já estamos em outro plano, não estamos mais em pé. Os grupos musculares que te sustentam aqui são outros. O corpo não faz a mesma coisa quando está em pé e quando está sentado. Muito bom. Podemos seguir de olhos fechados com tranquilidade. E faremos Janu Shirshasana, a postura da cabeça no joelho. Como vamos fazer? Primeiro, entramos em Dandasana, estendendo ambas as pernas, entrando na postura do bastão. Se é muito difícil manter a coluna ereta no bastão, você pode flexionar um pouco os seus joelhos. Em Janu Shirshasana, nós vamos trabalhar essa cabeça no joelho, uma perna por vez. Então, começamos flexionando a perna direita e vamos trazer a planta do pé direito lá na coxa esquerda. O joelho direito fica mais próximo ao chão, ele não aponta para cima. A ponta do pé esquerdo vai apontar lá para a sua cabeça. Os dedos apontam para a sua cabeça. Vamos erguer os braços pela frente do corpo e ir buscar este pé esquerdo. Podemos flexionar a coluna. Relaxe a cabeça, relaxe a coluna. O nome da postura já diz. Nós queremos levar nossa cabeça lá no joelho.
Retornamos lentamente. E podemos estender agora a perna direita. Faremos o mesmo para o outro lado. Então, flexionamos a perna esquerda. Levamos a planta do pé esquerdo lá na coxa direita. Joelho esquerdo cai ao chão. Estendemos os braços pela frente do corpo e vamos buscar o pé direito, flexionando as costas e deixando que a cabeça relaxe. Se for necessário, você pode também flexionar um pouquinho esse joelho. Retorne devagar. Agora você estende ambas as pernas. E se observe aqui por alguns instantes. O que o seu corpo está te dizendo depois de tudo isso? Nós seguiremos para Paschimottanasana, que é a postura da extensão posterior de membros inferiores, mas nós podemos chamar também de pinça. Ambas as pernas estão estendidas. Nós vamos subir os braços pela frente do corpo e então ir buscar os dois pés. Você para onde for confortável e você também pode flexionar um pouco os seus joelhos para ficar bem nessa postura. Relaxe costas e cabeça. Torne devagar. Observe-se. Se você quiser, pode dar uma soltadinha nas pernas, apoie suas mãos lá atrás do corpo. Solte um pouquinho as pernas, balance os pés. Estamos há bastante tempo aqui fazendo essas posturas com a perna estendida. Então pode soltar um pouquinho, relaxar um pouquinho, pois faremos ainda mais uma postura com as pernas estendidas. Ótimo. Perfeito. Voltamos então lá para a Dandasana, no bastão, porque nós faremos Vakrasana, na postura de torção. Vamos flexionar a perna direita, trazendo o pé apoiado ali ao lado do nosso joelho esquerdo. E você pode, obviamente, cruzar ele, botando ele para o outro lado da perna esquerda. Decida como a sua mão esquerda vai segurar o joelho direito. Você pode segurar de fato com a mão, abraçar a sua perna com o braço, ou até mesmo passar o seu braço esquerdo
lá por fora da perna direita. Mão direita vai lá atrás, braço estendido, e nós cruzamos, torcendo, olhando por cima do seu ombro direito. Respire e mantenha a coluna ereta. Retorne. Então, estenda a perna direita, traga a perna esquerda flexionada, decida onde vai posicionar o seu pé e como vai segurar o joelho esquerdo. Braço esquerdo vai lá para trás, estendido, apoie bem no chão e torça, olhando por cima do seu ombro esquerdo. Mantendo sempre a coluna ereta. Retorne ao centro. E agora, pessoal, nós vamos descansar lá na criança. Então, você vai aos poucos se ajoelhando no chão e sentando em cima dos seus pés. Assim que sentar em cima dos pés, vai descansar a cabeça no chão. Os braços podem ficar ao lado do corpo, virados para trás, para frente, enfim, você que decide como vai relaxar aqui. Observe-se aqui em Balasana. Daqui, você vai se deitar de bruços. Então, com a barriga lá no chão. Exato. Perfeito. Quando se deitar de bruços, primeiro descanse a cabeça nas mãos e observe agora este corpo deitado. Agora estamos em outro nível ainda. Quais são as partes do seu corpo que tocam o chão? Se observe. Faremos aqui Bhujangasana, na postura da cobra. Então, as pernas estão estendidas e unidas. Você vai levar a testa ou o queixo no chão. As mãos vão lá ao lado das últimas costelas, apoiando as palmas das mãos no chão e os dedos lá para a frente. Seu cotovelo aponta para o teto e suas mãos estão aqui para te ajudar a unir as escápulas e não para apoiar o seu corpo. Você vai tirar a cabeça do chão primeiro e então vai começar a olhar lá para cima, sempre usando aqui a união das escápulas. Tire o peito do chão e olhe lá para cima.
Retorne devagar. Descanse a cabeça nas mãos. Quando fazemos Bhujangasana, nós queremos trabalhar com a parte alta das costas, tá? Então, se você está sentindo muito a lombar, talvez você esteja ou tirando muito até o abdômen do chão, tá? Ou virando pouco o pescoço lá para cima. Daqui, nós vamos fazer Salamba Bhujangasana, que é a esfinge. As pernas estão estendidas e unidas, mas agora nós vamos apoiar cotovelos e antebraços no chão. Os cotovelos estão bem abaixo dos ombros, antebraços totalmente apoiados no chão, assim como as mãos que apontam lá para frente. Abra o peito, olhe para frente, mesmo que de olhos fechados. Aqui você está na esfinge. E aqui sim nós vamos trabalhar com a parte baixa das costas. Retornamos, descansando a cabeça nas mãos. Então, você vai rolando aí no chão até se deitar de barriga para cima. Pode ficar com os joelhos flexionados, apontando lá para cima e as plantas dos pés apoiadas no chão. Observe o seu corpo aqui, ainda no mesmo nível da postura anterior, mas agora o apoio é outro. Nós vamos fazer uma postura um pouquinho diferente, mas ela é bem tradicional. Nós vamos fazer Matsyasana, o peixe, mas ele não é o peixe moderno que fazemos hoje, com as pernas estendidas e o topo da cabeça no chão. Não. Nele, nós vamos cruzar as nossas pernas como cruzamos quando estamos sentados. Quando eu digo, sentados com as pernas cruzadas. Como se você estivesse sentado no chão. Cruza os tornozelos. Os joelhos caem para os lados. Os dois. Isso. Exato. Se for possível fazer lótus, tudo bem. Aí você entra em lótus. Mas se não, você mantém aí os tornozelos cruzadinhos. Perceba que ao fazer isso, você já está aumentando o arco lombar. E para completar essa postura do peixe, nós vamos cruzar os nossos braços por trás da cabeça. Cada mão vai segurar na escápula contrária. Então, a mão direita segura na escápula esquerda e a mão esquerda segura na escápula direita. E aqui nós permanecemos alguns instantes. Esta daqui é a postura do peixe tradicional. Perceba a abertura da caixa torácica. Perceba a respiração alta.
Então, descruze as pernas, descruze os braços, pode voltar os joelhos flexionados apontando para o teto, planta dos pés no chão. Se observe. Faremos então uma levíssima invertida, tá? Muito, muito leve mesmo. Mas aqui vão as contraindicações, como sempre. Se você tem problemas de pressão, seja, enfim, quaisquer eles sejam, se você tem problemas cardiorrespiratórios, se você está gestante, se você comeu há pouco tempo, enfim, por favor, atenção, não faça problemas de coluna, de cervical, de lombar, enfim. Agora, se você pode fazer essa leve invertida, nós vamos fazer Setu Bandha Sarvangasana, que é a meia ponte ou a ponte amarrada. Então, os joelhos permanecem aí apontando para cima, flexionados, os braços ao longo do corpo. Você vai apoiar bem as mãos no chão. Vamos usar força de glúteos, de quadríceps, então as coxas, e do abdômen para tirar o quadril do chão e até a lombar. Por que é importante você usar a força do abdômen? Para não hiperestender a lombar. E aqui permanecemos um instante. Retorne vértebra por vértebra ao chão. E se observe. Por fim, faremos Pavana Muktasana, postura de liberação de gases. Vocês já estão carecas de saber dessa. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco, abraçando-as pela frente do joelho. Existe um certo vigor nesse trazer das pernas. Primeiro, sinta-se aqui, com a lombar bem distribuída pelo chão, sem tensionar os ombros. E para concluir a postura, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, tocando sempre o queixo no peito. Retorne a cabeça ao chão. E, enfim, as pernas. Aqui nós vamos entrar então em Shavasana. Estenda as pernas. Separe elas mais ou menos aí na largura do seu tapetinho. Deixe que os pés relaxem e caiam para fora. Os braços ao longo do corpo. Palmas das mãos voltadas para cima. Abra um espacinho nas axilas. Se você não estava de olho fechado, mesmo eu tendo pedido, feche agora. E entregue o peso de todo o seu corpo ao chão. Sinta este corpo no chão.
Sinta quais partes do corpo tocam o chão e qual é a sensação nessas partes do corpo. Observe-se com curiosidade, desde a parte mais externa do seu corpo até a parte mais interna. Vá se questionando sobre o que mudou, o que aconteceu no seu corpo, como você está. E aos poucos, você vai permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão. Que ele relaxe cada vez mais. Começando lá pelos dedos dos pés. E permita que esse relaxamento vá subindo pelos pés, passando pelos tornozelos, pelas panturrilhas, joelhos, coxa, virilha, glúteos e quadril. Permita que ele suba pelo abdômen e pela curva lombar. Que ele alcance as primeiras costelas e vá subindo pela caixa torácica até alcançar o peito e a parte alta das costas, passando também pelas clavículas, pelas escápulas, até chegar aos ombros. Permita que o relaxamento desça pelos braços, passe pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. E também que ele suba pela garganta e pela curva cervical até chegar na cabeça. Você entrega o peso dessa cabeça ao chão. Relaxa o couro cabeludo. Deixe a testa lisa. As sobrancelhas relaxam a ponto de quererem escorregar lá para as têmporas. As pálpebras estão fechadas com suavidade. Você destrava o maxilar. Relaxa a língua dentro da boca e entreabre levemente os lábios, deixando a face neutra, sem nenhuma expressão.
Agora que chegou aí, o corpo está todo relaxado e entregue ao chão. Você não precisa fazer mais nada. Apenas permita que a sua mente circule pelo seu corpo e observe. Ficarei alguns instantes em silêncio. Aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Vai movimentando o seu corpo, fazendo tudo aquilo que ele te pede, mas permaneça aí deitado. Você vai se movimentando, pode se espreguiçar, bocejar, até chegar àquela postura com ambos os joelhos flexionados, apontando para o teto, plantas dos pés no chão. Porque hoje o nosso exercício respiratório será feito aqui. Pessoal, hoje eu vou fazer com vocês um exercício respiratório que não fizemos juntos ainda. É um CRIA que se chama Agnisara. Agnisara, eu já vi, tá? Algumas pessoas fazendo de uma outra forma. Algumas pessoas chamam uma outra coisa de Agnisara, mas eu vou explicar direitinho como nós vamos fazer. O que é Agni, pessoal? Agni é esse fogo que nós temos aqui internamente. Ele fica onde? Na boca do estômago, né? A gente sente esse fogo, é ele que faz a nossa digestão. Se está muito fogo, você sente azia, refluxo, enfim. Mas o que nós queremos é, neste CRIA, Agnisara, estimular este fogo para estimular a digestão, tá bom? Então, o ideal é que você não tenha comido em um certo tempo, pelo menos 2 horas, tá? 2 horas é o tempo mais ou menos normal da digestão, mas aí vai de cada pessoa. Como é que funciona esse CRIA? Nós já fizemos juntos algumas vezes o Dhyana Bandha, ou o Dhyana Kriya, algumas pessoas gostam de falar, em que nós usávamos, né, a respiração toda torácica e nós formávamos aquele vácuo. Agora não. Agora a gente vai trabalhar com o nosso abdômen. A respiração, ela vai acontecendo e tente focar ela principalmente no abdômen.
faça isso. Apoie as suas mãos ali no abdômen e vá sentindo essa respiração abdominal. Eu vou explicar como funciona o processo de Agnisara e depois nós fazemos, tá? Então, esse movimento de respiração abdominal. E aí, ainda não façam, nós vamos tirar todo o ar. E desse tirar todo o ar, a gente não vai relaxar o abdômen como em Uddiyana, não. A gente vai manter ele bem tensionado, bem firme. E então, o diafragma vai empurrar esse abdômen para fora lentamente e voltar, sem respirar. E quando você precisar inspirar, você para, relaxa o abdômen. Deu para entender? Se sim, faça um joia assim. Beleza. É simples, pessoal, mas exige muita calma, tá? Então a gente faz essa respiração abdominal, e aí tira todo o ar, firma o abdômen, sem, sem soltar o abdômen, o diafragma empurra esse abdômen devagar e você volta. Empurra esse abdômen devagar e você volta. Empurra. E aí, quando precisar inspirar, para. E volta a inspirar normalmente. Vá treinando. E aos poucos vá cessando este cria. Deixe a respiração tranquila. Não interfira nela agora. E vá só observando. Ficou mais quentinho aí no estômago? Às vezes as pessoas dizem, mas na hora que eu vou empurrar, eu acabo soltando o abdômen. Mas essa é a questão, a gente não está empurrando com o abdômen, nós estamos empurrando com o diafragma, certo? Então é possível manter o abdômen lá firme e empurrar com o diafragma. Por quê? Porque o diafragma é muito mais forte do que o abdômen, tá bom? Aos poucos, então, você vai se colocando sentado, com as pernas flexionadas e cruzadas, né? A coluna ereta. Nós vamos terminar nossa aula com uma meditação. Então, feche os seus olhos e comece a ouvir esse espaço ao seu redor. Tente identificar esses sons do mundo exterior. Veja se é possível identificar um som que você nunca tinha parado para prestar muita atenção. E foque sua atenção nele. Se algum outro som desconhecido te chamar a atenção, você aos poucos vai saindo
deste som que você estava concentrado e vá para o outro, mas lentamente. Concentre-se cada vez mais no som que você está prestando atenção agora. Cada vez mais. Então, vá passando a atenção deste som para os sons internos do seu corpo. Tente ouvir o seu corpo, mesmo que seja a sua respiração, e permaneça apenas neste som agora. Se você puder e quiser, permaneça mais tempo neste estado meditativo. Né? Nós encerramos a nossa aula por aqui. Namastê! Muito obrigada pela aula de hoje. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, enfim, entrem em contato comigo. Amanhã teremos, então, nossa última aula da semana. Essa semana a gente vai ter apenas 2 aulas por conta do feriado. E é isso. Desejo um ótimo dia e uma ótima semana para todos vocês.